oramos por essa noite, Senhor, e nós queremos mergulhar na Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é vida, Tu tens as palavras de vida eterna. Que o nosso coração, Senhor, possa receber a Tua Palavra como se fosse uma terra fértil, Senhor, e ela possa produzir em nós aquilo que Tu desejas, aquilo que Tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, nós vamos hoje, irmãos, o tema é bem sugestivo, né? Vocês já leram lá em cima? Tempo de igreja não é o mesmo que muita fé. Tempo de igreja não é o mesmo que muita fé. Antes de nós lermos o texto, eu vou fazer uma pergunta para você, sem me aprofundar nos personagens, mas se alguém chegasse para você e perguntasse quem tem mais fé, quem tem mais convicções entre duas pessoas, um sacerdote, um homem que viveu a vida inteira adorando a Deus, que conhece a palavra, que já é um homem idoso, ou uma menina de 13, 14 anos, que está noiva, que está próxima a casar. Qual desses dois tem mais fé? O que vocês acham? Qual desses dois tem mais convicções? Ninguém arrisca? Vamos ler o texto e vamos ver esses dois personagens nessa noite. Hoje nós vamos ficar apenas no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 11. A leitura vai ser longa até o 25. Do 11 ao 25. E depois vamos fazer uma outra leitura desse mesmo capítulo. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Ele estava no Santo dos Santos quando o anjo do Senhor apareceu para ele, tá? Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade avançada. E o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, que em algumas versões diz: você vai ficar mudo. Permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar.
As pessoas perceberam que tiveram uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar os seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para sua casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Amém? Então nós temos o primeiro personagem, Zacarias. Zacarias era sacerdote. No verso 7 ali diz assim, ó, eles não tinham, vamos ler ali por favor, 5, 6 e 7. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então nós temos de um lado Zacarias, sacerdote do Senhor. A palavra de Deus diz ali: um homem íntegro, um homem de fé, um homem que, embora tivesse uma esposa que fosse estéril, orava a Deus constantemente para que Deus lhe desse um filho. Mas ao longo da vida esse filho não veio. Agora, alguns historiadores dizem que ele já tinha mais de 60 anos, e a esposa também. Então, Deus envia o anjo que vai falar com Zacarias dentro do templo e vai dizer para ele: olha, o Senhor ouviu a tua oração e aquilo que você tem pedido ao Senhor vai se cumprir. A tua esposa vai ficar grávida e tu vai ter um filho, um menino vai nascer. E quando Zacarias ouve isso, ele não acredita, ele duvida, e ele questiona o Senhor: como assim? Nós já somos idosos, isso não vai acontecer. A gente precisa entender, queridos, primeiro, a gente vê aqui que o texto fala que o anjo apareceu para Zacarias, e mais para o povo de Israel não aparecer anjo, isso é uma coisa muito natural, viu? Você lê no Antigo Testamento, você lê no Novo Testamento, que os anjos eram constantemente enviados para trazer uma palavra, para trazer uma orientação, para dar uma direção. Quando Josué estava pronto para liderar o povo de Israel, Deus enviou um anjo para ir lá dar para ele uma estratégia. A gente vê que Jacó, ele teve uma luta lá com o anjo do Senhor. A gente vê que os anjos iam até Abraão para levar notícias e avisar para ele: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente vê no Novo Testamento anjos que também apareceram. Na próxima sequência de leitura nós vamos ver novamente o mesmo anjo vai levar uma mensagem. Então, irmãos, a gente hoje se impressiona, e eu sempre digo que se aparecer um anjo dentro de uma igreja, as pessoas vão adorar o anjo e vão deixar de adorar o Senhor, porque elas ficam impressionadas com o que elas estão vendo. Mas em Israel, irmãos, isso era uma coisa constante. A palavra de Deus ela mostra isso. Então, para eles, ver um anjo, né, quando o Gideão estava lá trabalhando no campo, vai lá o anjo do Senhor e fala com ele. Para eles o anjo era algo assim, vamos dizer, normal. Apareceu para Zacarias, ele ficou um pouco impressionado e tal, mas ele ficou mais impressionado com o anjo lhe dar a notícia de que ele ia ser pai, do que com o fato em si do anjo ter aparecido para ele. Alguém liga para mim esse ventilador, por favor? Eu sei que está todo mundo com frio, mas eu estou com calor. E quando ele ouve essa palavra, ele fica com dúvidas no coração. Embora Zacarias fosse um homem que viveu a vida inteira como sacerdote, então Zacarias é um homem que tem muito tempo de fé, muito tempo de crença, muito tempo de igreja, mas que nesse momento específico
não acreditou, ele questionou o Senhor. E o anjo disse para ele: tá, agora porque você duvidou, agora você vai ficar mudo, você não vai falar nada, até que se cumpra tudo o que eu estou lhe dizendo. Então nós temos aí. E a história diz que, a Bíblia diz que Zacarias ficou mudo até o dia que eles foram levar o menino no templo para ser consagrado. E aí alguém perguntou qual vai ser o nome do menino. Daí ele escreveu, e aí então ele começou a falar: vai ser João, porque o fato também de colocar um nome, que não era um nome de alguém da família, porque ele sempre homenageava alguém da família, era assim uma sequência de fatos para escolher o nome de alguém. Não era assim: eu vou colocar qualquer nome. Não, ele era alguém da família, era alguma coisa, algum destino, alguma palavra profética. E aí de repente saiu João. Ninguém da família era João, e aí depois ele ficou conhecido como João Batista. Agora nós temos nesse mesmo capítulo, nós lemos até o verso 25, agora nós vamos ler do verso 26 até o 38. Então, nós terminamos lendo que Isabel estava grávida, e ela escondeu das pessoas a sua gravidez. Ela ficou muito feliz, porque aquela gravidez estava tirando dela a vergonha de não ser mãe, porque naquele tempo, naquela época, ter filhos era um sinal da bênção de Deus. Então uma mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher humilhada pelas outras mulheres, e então ela ficou muito feliz com aquilo e escondeu das pessoas até 5 meses. E aí no 6º mês, nós chegamos nessa leitura aqui, ó. Então no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, que não é o anjo Gabriel de São Gabriel, não é o anjo Gabriel de São Gabriel, tá? Embora a cidade tenha esse nome, mas não tem nada a ver. Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao aproximar-se lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Olha que o anjo está falando até do reino, está falando assim, ó, lá adiante, está falando de muitas coisas. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isto, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês da gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Você consegue perceber as diferenças aqui? A gente precisa entender que na palavra de Deus nós temos vários exemplos de mulheres que eram estéreis e que Deus deu a elas a graça, a bênção da maternidade. Nós temos a mãe de Sansão, nós temos Ana, nós temos quem mais? Deixa eu ver. Rebeca. Então nós temos mulheres que eram estéreis e que Deus deu a elas a bênção da maternidade, e que portanto não era um fato
novo, não era um fato diferente, não era um fato inédito que uma mulher, até a própria Sara, que já era estéril e que foi não, Sara não era estéril, Sara era idosa, né? Estou fazendo confusão, pastor? Que foi ter filhos. Ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos, né? Sim, e Abraão era estéril. E então Sara, já na idade avançada, teve filhos. Então quando o anjo diz para ele, tua mulher vai ter filhos, parecia, não era assim algo extraordinário, mesmo que fosse em avançada idade, porque isso já havia acontecido. Amém? Agora o anjo vai e fala com Maria. Maria era prima de Isabel. Maria era prima de Isabel. E aí esse anjo vai e diz para ela, você é agraciada do Senhor, você é uma pessoa abençoada e tal, Deus te escolheu, e seguinte, tu vai dar luz a um filho, e ele vai ser isso, vai ser aquilo, E ela perguntou, mas como é que isso vai acontecer? Porque eu não tive relação com nenhum homem, como que isso vai acontecer? E aí esse anjo diz para ela, não, fica bem tranquila, a sombra do Senhor vai descer sobre ti e tu vai ficar grávida. Esse fato é inédito, nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. É o único fato da história bíblica registrado na palavra de Deus em que uma jovem que era noiva, que estava desposada, que estava próxima do casamento, que estava destinada a casar com um jovem e que portanto não podiam e não tinham nenhuma relação, porque naquele tempo era algo assim muito sério e muito grave manter a virgindade, não ter nenhum relacionamento. Se por acaso a moça encontrar-se grávida antes do casamento, ela poderia ser apedrejada até a morte, o noivo poderia ser apedrejado até a morte, a sua reputação ficaria marcada para o resto da vida. Então uma jovem, adolescente, Maria, eu sei que os filmes que relatam Maria grávida de Jesus, eles sempre relatam mulheres, eles sempre relatam mulheres de mais idade, mas naquela época as jovens se casavam entre os 13 e os 17 anos. Maria devia ter entre os 14 anos por aí quando casou, e devia ter no máximo uns 15 quando Jesus nasceu. José, a partir dos seus 20 anos, o homem podia casar, já estaria apto a partir dos 13, mas para casar ele teria, o homem, o rapaz, teria que ter condições de sustentar a moça. Então José tinha mais de 20 anos quando ele casou, e o noivado já havia sido feito, ou seja, o dote teria sido pago, tudo estava certinho, só faltava marcar o casamento. Então quando Maria chega e traz para ele a notícia, José, viu? Você imagina, você é noiva, né? Você tem um noivo, e aí a noiva chega e diz para você assim, que coisa maravilhosa que aconteceu, eu estou grávida. É lógico que José, que a Bíblia diz que era um homem muito sério, muito respeitoso, ele logo juntou os pontos, eu vou ser apedrejado, vão me matar, essa menina parece grávida, como é que eu vou provar que o filho é meu, se ela é minha noiva? Como é que eu vou me defender disso tudo? Eu vou sentar o pé fora, vou fugir. E aí a palavra de Deus diz que o anjo vem para José e diz, José, fica tranquilo que ela está falando a verdade, viu? É verdade, isso que ela está contando, é isso mesmo, pode casar com ela, que ela não está mentindo. E aí ele aceita casar com ela. Mas quando essa notícia vem, esse anjo está falando, irmão, de uma coisa que nunca aconteceu, de um fato completamente inédito na história da humanidade. Mas qual foi a reação de Maria? Ela creu, não creu? Na hora. Ela simplesmente perguntou, mas como é que vai acontecer isso aí? Porque, né? Tem um carro aí, tem alguém batendo lá, meu irmão, faz favor de atender lá. Não sei quem é. Então, ela simplesmente perguntou assim, como é que vai acontecer? Não, vai ser assim, tá bom, eu aceito. O último versículo diz lá,
realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Por que algumas pessoas vivem assim, aquilo que Deus quer para a vida delas? Por que algumas pessoas elas conseguem viver o propósito, elas conseguem viver o extraordinário de Deus, elas conseguem experimentar tudo aquilo que Deus quer que elas experimentem, elas conseguem crescer na fé, elas conseguem viver, enfim, o melhor de Deus. E por que outros no mesmo ambiente? E quando eu estava estudando hoje, eu disse, pastor, mas que família, né? Escolheu a prima, depois escolheu outra prima, pessoas da mesma casa, que família agraciada é essa, né? Uma deu a luz a João Batista. João Batista, que o anjo diz, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, antes de nascer. Meu Deus amado, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, cheio do Espírito, busca Deus, seja cheio do Espírito. Ele ensina a gente a buscar, a se encher, mas aí o anjo vem e diz de João Batista assim, ó, ele vai ser cheio do Espírito desde antes de nascer. Desde antes, como é que alguém, antes de nascer, sem antes ter qualquer conhecimento de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo? Mas João Batista foi. Imagina um negócio desse. Aí então, nós temos este Zacarias, que ouviu de Deus uma palavra, que não era uma palavra extraordinária, mas que era o propósito de Deus para a vida dele, e que duvidou, que questionou. O homem que já era idoso, e que viveu a vida inteira envolvido no templo, nas coisas de Deus, que conhecia o Deus poderoso a quem ele servia, e era um homem temente a Deus, mas que quando ouviu aquela palavra, ele simplesmente duvidou, ele simplesmente não creu, ele simplesmente empacou e não conseguiu avançar naquele propósito, a ponto do anjo dar uma puxada de orelha dele e disse, pois agora você não vai falar, porque se você falar, você vai falar com uma besteira, então fica quietinho, nem para tua mulher você vai conseguir falar. Então ficou ele mudo, tendo que se comunicar em sinais. Então o tempo de igreja, o tempo de coisa, de experiência do Senhor, o tempo de estar num lugar, num ambiente, embora sendo o mesmo ambiente, não torna uma pessoa que tem mais tempo de igreja como tendo maior fé do que o outro que está recém-engateando na fé. Uma pessoa que tem mais tempo de igreja não necessariamente vai ter mais fé do que o outro que está começando agora. O que é que vai fazer a diferença disso? O quanto você está disposto a crer naquilo que Deus está liberando para a sua vida. O quanto você está disposto a confiar, a receber aquilo que Deus está liberando para você. Se nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos entender, irmãos, que a fé, não existe lógica na fé. Não existe lógica na fé. A Bíblia diz que Jonas foi jogado no mar e o peixe foi lá e engoliu ele ficou vivo no ventre do peixe 3 dias e 3 noites e depois foi vomitado lá no outro lugar. Não existe um negócio desse. Não existe uma coisa dessa. Você vai ver a palavra de Deus dizer que Moisés chegou na beira do mar vermelho, encostou no cajado, pisou na água e o mar se abriu. O mar se abriu e eles passaram pelo meio do mar. Você já viu isso em alguma coisa? Não, irmãos, não existe lógica. Não existe lógica na fé. A fé não tem lógica nenhuma. Não existe lógica naquilo que Deus possa fazer. E não existe lógica naquilo que Ele possa realizar. Tanto que Ele diz para Maria, para Zacarias, não é possível para Deus. Ou seja, se Deus disser, se Deus liberar uma palavra para você, se Deus liberar algo para você, você não seja aquele que é o questionador. Existe uma diferença, irmãos. Eu sou muito curioso, eu estava estudando hoje, eu fiz algumas perguntas para o pastor e a gente ficou vendo e pensando e vendo a palavra e tal, curioso para querer saber, para querer entender, para querer ir
mais profundo e ver se tem alguma coisa escondida, algum milagre, alguma revelação, curioso para entender as profundidades da palavra de Deus, mas existe alguém que é o questionador. E ser um questionador, muitas vezes é um sinal de que a pessoa não crê, ela quer que Deus dê as coisas com muito detalhes para a vida dela. Você vê que Deus dá para José um sonho, e ele dá um sonho dizendo: ó, você vai ficar de pé, e todos os teus irmãos, o teu pai, a tua família vai se ajoelhar diante de ti. Deus dá só esse sonho para ele. É isso aqui, amém, esse aqui que vai acontecer. Deus não disse se ia acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e qual seria o processo que ele iria viver. Deus apenas disse: é isso que vai acontecer. Amém, glória a Deus. Pronto, é o que basta, e foi o que bastou para José. José não ficou perguntando para Deus: tá, mas Senhor, e aí, como é que vai ser, o que eu vou ser? Porque eu vou ser uma pessoa de autoridade, né? Porque todo mundo vai se ajoelhar para mim, e as pessoas só se ajoelham diante de uma autoridade. José, ele recebeu aquela palavra, ele ouviu aquela palavra, colocou para dentro do seu coração, e amém, foi o que bastou. Agora, o questionador, esse fato de ficar questionando, de ficar: mas isso, mas aquilo, mas aquele outro, não sei o quê. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, e as pessoas voltaram dizendo: tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, ela já está morta. E aí Jesus viu que Jairo ficou impactado com aquela palavra, com aquela notícia de que a filha tinha morrido, e que Jesus estava indo a caminho da casa dele, mas havia muitas pessoas no caminho. Ele curou uma mulher que estava com hemorragia e tal, e aí quando Jairo dá uma paralisada assim, Jesus diz para ele, vira para ele e diz o quê? Ela só está dormindo, creia somente, creia somente. Só isso que ele disse. Amém, foi o que bastou. E Jairo podia ter dito: mas agora ela já morreu, mas não sei o quê, não sei o quê. Você lembra das irmãs Marta e Maria? Mas agora já faz 3 dias, mas não sei o quê. Jesus, mas me mostra onde ele está. Mas agora tem a pedra, mas não sei o quê. Não, mas eu quero ver, me leva até lá. Então Jairo não, Jairo ouviu a palavra de Jesus: crê somente. E Jesus seguiu o seu caminho, foi na casa de Jairo e chegou lá e ressuscitou a filha de Jairo. Então, quando você se depara, irmãos, com a verdade da palavra, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que não é o tempo de igreja que vai determinar quão grande é a minha fé. Não é o tempo de igreja que vai determinar se eu vou viver as grandes coisas de Deus ou não. O que vai determinar isso é se eu estou disposto a crer, se eu estou disposto a acreditar naquilo que Deus está me dizendo, naquilo que Deus está me falando. Se Deus está dizendo, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai realizar. A sua palavra diz que Ele é o Deus que vela para cumprir a sua palavra. Então, quando você receber de Deus uma palavra, quando você entender no seu coração: poxa vida, Deus pode fazer tal coisa na minha vida, que você não seja aquela pessoa que fica: mas como é que Deus vai fazer isso, né? Eu estou aqui em São Gabriel, aqui longe de tudo, e pouco recurso, e não sei o que. Irmão, não importa nada disso. Tudo isso, irmão, são coisas que a gente pode colocar como impedimento, como Zacarias disse: mas a gente já é idoso, a gente já não tem mais idade para ter filhos, não tem mais idade. Mas o Senhor disse: mas por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não é impossível na realização dos seus projetos. A gente pode colocar, meu Deus, diante de Deus os maiores impedimentos que a gente quiser. A gente pode dizer como Moisés: mas eu não sei falar, eu não sei como me expressar. A gente pode dizer como Isaías: mas eu sou uma criança. Você sabia que o profeta Isaías começou a profetizar com 7, 8, 9 anos? Ele começou a profetizar, e quando Deus falou para ele, ele disse: mas eu sou uma criança. Mas para Deus não importa, irmão, se você é uma criança, se você é mulher, se você é homem, se você é idoso, se você é pobre, se você tem recurso, se você não tem recurso. Não importa se você é branco, se é preto, se
qual é a tua família, qual é a tua origem, qual vamos dizer, a tua condição financeira, qual é a tua vida pregressa, o que você fez, o que você deixou de fazer. Nada disso importa, irmãos. Esses dias eu vi um pregador dizendo que quando a gente menciona na palavra de Deus Paulo, você lembra de quem? Paulo, no Novo Testamento, você lembra de quem? Saulo. Então, a maioria das pessoas, quando vê falar de Paulo, eles logo lembram o apóstolo Paulo, o homem que trouxe assim um entendimento, que aprofundou o entendimento das coisas que Jesus ensinou. Quase ninguém lembra que ele foi um cara que caçou a igreja, que matou pessoas, que levou pessoas presas, que respirava ódio, que respirava vingança, que estava assim, naquela loucura de querer eliminar os seguidores do caminho. Porque para Deus, irmão, não importa. Então o que você tem que aprender hoje? Aprenda. Não é um tempo de fé, não é um tempo de igreja, não é um tempo de congregar. É o quanto você consegue crer, o quanto você consegue acreditar, o quanto você está disposto a acreditar naquilo que Deus está dizendo para você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor nessa noite? Será que você é alguém que tem questionado o Senhor, que tem colocado impedimentos para Deus, por causa da sua vida, por causa da sua família? Quem sabe você diz para Deus: mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Quanto mais ninguém você for, melhor, irmão. Você sabia? Quando Deus montou o exército de Israel, disse assim: não precisa nem contar quantos são, porque não importa quantos são, importa que eu vou lutar com vocês. Então não importa, quanto mais insignificante você for, melhor para Deus, porque maior será a glória para Ele, daquilo que Ele vai realizar na sua vida. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus nós chegamos diante de Ti, Senhor. Nós olhamos para a Tua palavra e nós encontramos um homem, um sacerdote chamado Zacarias, um homem que viveu uma vida inteira, Senhor, envolvido no templo, envolvido nas coisas de Deus, e que era para ser um homem experiente, capaz de discernir, de entender o propósito de Deus quando o anjo se apresenta diante dele. Mas ele duvidou, Senhor. E por outro lado nós temos Maria, uma adolescente pronta para casar, preparando-se para casar, e que quando ouve uma palavra tão difícil, uma palavra, Senhor, tão inédita, uma palavra que exigia dela, Senhor, pensamentos e convicções muito grandes em Ti, naquele momento ela creu na Tua palavra, Senhor. Ela aceitou a Tua palavra, ela recebeu a Tua palavra, ela entendeu, Senhor, que valia a pena se render a Ti e viver o Teu propósito, independente de todos os riscos aos quais ela estava se expondo. Senhor, que nós não sejamos aqueles que questionam aquilo que o Senhor quer fazer, que nós não sejamos aqueles que questionam, Senhor, o que o Senhor pode fazer, que nós não sejamos aqueles, Senhor, que querem todas as respostas antes de abraçar os mistérios da sua caminhada de fé, que nós não sejamos, Senhor, aqueles que querem tudo certinho, pronto, script completo antes de abraçar a fé. Que nós sejamos aqueles que são capazes de crer no impossível, que nós sejamos aqueles que são capazes de crer no sobrenatural, que nós sejamos aqueles capazes de crer na falta de lógica que a fé tem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como disse aquele homem que trouxe o menino para ser curado: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha pouca fé. Nos ajuda a crer, Senhor, crer que o Senhor pode salvar a nossa casa, crer que o Senhor pode abrir portas, que o Senhor pode restaurar vidas, que o Senhor pode restaurar famílias, relacionamentos, crer nas coisas impossíveis que só o Senhor pode realizar. Nos dê fé, Senhor,
para abraçar o sobrenatural. Nos dê fé, Senhor, para acreditar naquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. No nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Senta aí, queridos. Nós já vamos chegar ao final. A gente vai encerrar aqui a transmissão e vamos